Quer saber como é que tá indo o planejamento da minha pesquisa? No vídeo de hoje, de Diário de uma Doutoranda, eu vou retomar então as atividades que eu tinha previsto para fazer no mês de abril e já vou começar a organizar as atividades que eu vou fazer no mês de maio. E vou dizer para vocês, o último planejamento que eu fiz, mostrando algumas tarefas que eu fiz bem específicas, me ajudou muito a andar bastante com a pesquisa. Eu deixei de procrastinar graças a essa pequena mudança e vou mostrar aqui como que vai ser então as atividades para o próximo mês. Olá, acadêmico! Olá, acadêmica! Chegou aquele momento do mês em que eu vou me organizar, ver o que eu fiz no mês anterior, se deu certo, se não deu certo e quais são as atividades para o próximo mês. A boa notícia é que eu consegui avançar muito com a minha pesquisa. Eu falei para vocês no último vídeo que eu estava fazendo o planejamento da tese para o mês de abril, que eu queria focar no artigo 2 da tese, né? Eu acabei mudando um pouquinho a estratégia, eu estava fazendo os 3 artigos ao mesmo tempo e isso estava me deixando angustiada, eu não estava conseguindo avançar muito. Então, eu resolvi e até falei para minha orientadora, eu vou focar só no artigo 2, aí quando eu terminar eu vou para os outros artigos. Assim, eu acredito que fica mais fácil e realmente o mês de abril funcionou bem para mim, consegui avançar bastante no meu artigo. Se você não viu esse vídeo sobre o planejamento do mês de abril, eu até vou deixar o cardzinho aqui em cima para você dar uma olhada. Hoje, então, eu vou fazer o planejamento para o mês de maio, vou falar quais são essas atividades, né, que eu coloquei no mês de abril, o que eu consegui cumprir, o que deu certo, se ficou alguma coisa para o mês de maio, quais são os próximos passos então. Mas antes, se você é novo aqui no canal, já clica aqui embaixo, já se inscreve e já marca a sinetinha para receber notificações de quando tem vídeo novo por aqui ou de quando a gente está ao vivo. E dá uma olhadinha na descrição do vídeo, a gente deixa alguns links de materiais que podem te ajudar na tua pesquisa. Então vamos lá, vou largar a câmera aqui num pedestalzinho para eu poder então mostrar aqui na tela do computador como é que tá indo a minha agenda. Então tá aqui aquele meu calendário, né, de organização, o que eu tinha proposto para fazer no mês de março, finalzinho de março e mês de abril, né, principalmente. Era finalizar as análises dos participantes que estavam faltando, gerar os relatórios com os resultados, revisar a escrita inicial do artigo 2, né, o que eu tinha escrito no artigo 2 para o meu projeto, organizar a verificação do modelo com a minha orientadora e escrever o artigo 2, né? Vou dizer para vocês o seguinte, essa tarefa aqui, não sei se vocês lembram, eu até tinha colocado assim, um participante, né, um por um, né? Participante 1, participante 2, participante 3, participante 4, participante 5 e me organizei. Gente, isso funcionou muito para mim, porque eu sabia direitinho onde é que eu estava indo, né, de que forma eu estava fazendo. Claro, não era participante 1, participante 2, até porque eu não posso trazer esses dados da minha pesquisa aqui, mas me ajudou muito nessa organização porque eu consegui definir bastante o tempo. Eu tinha colocado que eu ia levar 2 horas para analisar cada um dos participantes num final de semana, e para mim super funcionou isso. Eu fui ali de manhã cedo, bom, esse participante, 2 horas depois, às vezes até antes, agora eu vou para esse participante, para esse, e fluiu bastante. Então, consegui finalizar a análise dos 9 participantes, isso aqui funcionou muito para mim. Consegui também gerar os relatórios, né? Eu não sei nem se eu levei 3 horas, talvez um pouco menos. Talvez, gerar mesmo os relatórios foi bem rápido. O que eu demorei um pouquinho mais foi porque eu queria organizar a forma de visualizar esses resultados para colocar no meu artigo, até para organizar a minha lista de ilustrações, como eu falei lá da técnica daquele professor que eu usei. Então, também consegui gerar os relatórios com os resultados. Eu revisei a escrita inicial do artigo 2, eu até levei um pouco menos do que 2 horas, porque foi aquilo que eu comentei com vocês em outro vídeo também. Eu me dei conta que o que estava escrito lá naquele meu projeto não tinha a ver com o meu problema de pesquisa, então eu guardei esse artigo 2 aqui, vai ser o meu artigo 3, e eu vou ter que escrever, então, especificamente a revisão de literatura e a introdução do meu artigo 2 para ficar mais linkado com o meu problema de pesquisa. E essa parte aqui de organizar a verificação do modelo com a minha orientadora, eu vou ter que adiar. Por quê? Porque como eu coloquei no papel lá os resultados, eu me dei conta que eu vou precisar fazer mais 3 entrevistas. Então, essas são as minhas tarefas para o mês de abril, maio, né? Fazer mais 3 entrevistas, vou ter que analisar mais essas 3 entrevistas e incluir nesses resultados lá no esboço do meu artigo, e aí sim escrever tudo que eu já pontuei lá no meu artigo. Então, isso que eu vou fazer agora. O que eu vou precisar fazer então? Entrevistar
entrevistar participante 1, eu vou colocar 1, não é, de novo, não é o mesmo número, mas como eu sei que eu tenho que entrevistar mais 3 participantes, eu vou colocar participante 1, 2 e 3. E aí eu vou ter que agendar, vou ter que ver o horário com essas pessoas, tudo mais, então eu vou colocar aqui umas 2 horas para cada um, mais ou menos, né, contando ali agendamento e entrevista, né, entrevistar participante 2 e entrevistar participante 3, mais umas 2 horas. Vou precisar transcrever essas 3 entrevistas também e depois vou precisar analisar, né? Então, analisar participante 1, também, também mais umas 2 horas. Analisar participante 2, 2 horas. E analisar participante 3, mais umas 2 horas. Eu não consigo colocar, por exemplo, isso aqui agora, aqui na minha agenda, que até estou no mês de março, mas já seria no mês de abril. Eu não consigo colocar agora porque eu ainda vou ter que entrar em contato com esses participantes e ver quando eles têm disponibilidade para me atender, para a gente fazer a entrevista. E isso daqui também vai depender de quando eu fizer a entrevista. Se de repente eu só consigo fazer a entrevista, sei lá, no dia 28, até fazer a transcrição, eu vou fazer a análise só no início do mês de maio. Mas igual tá aqui minha tarefinha, porque então hoje eu já vou entrar em contato ali com os prováveis participantes para ver se eu consigo marcar essas entrevistas o quanto antes, né? Mas pelo menos eu sei certinho o que eu preciso fazer. Eu vou incluir resultados no esboço, né? Então eu vou botar assim, no esboço do artigo 2, né? Porque aí eu vou ter que gerar relatórios, aquela coisa toda de novo. Então eu vou botar aqui, gerar relatórios com nova análise, vou colocar 3 horas, porque eu já tinha colocado, né, que isso aqui vai antes disso, deixa eu ver se eu consigo colocar para cá, né, e gerar os relatórios até antes de incluir os resultados, maravilha. Isso aqui eu vou deixar para depois, então, porque eu vou falar com a minha orientadora ainda. E também marquei horário com a minha orientadora para a gente verificar certinho de que forma eu vou mostrar esses resultados no meu artigo, né? Qual vai ser a minha escolha para demonstrar visualmente esses resultados no meu artigo. Então, eu vou falar com ela ainda essa semana para poder organizar essa parte aqui. Então, basicamente, essas são as atividades que eu tenho que fazer até o final de abril, início de maio, entrevistar essas 3 pessoas, analisar esses resultados, incluir lá naquele esboço que eu fiz do meu artigo, porque aí sim eu vou conseguir realmente transformar aquilo em texto científico e terminar de escrever o meu artigo, vai dar tudo certo, né? Como eu falei, dei ali um espacinho, né, de um mês, eu queria já estar mais adiantada, mas, de novo, teoricamente, meu prazo está bem ok, porque meu prazo final mesmo é março de 2022, né? Eu ainda pretendo tentar defender no primeiro semestre desse ano. De novo, tem coisas que a gente não consegue controlar, então a gente vai lidando, trabalhando com essas tarefas, com essas atividades, conforme elas vão aparecendo. De qualquer forma, eu sempre prefiro tentar sempre antecipar, porque se acontece alguma coisa, acontece um imprevisto, a gente está sempre antecipado, né? Não deixa tudo para o final. Eu espero que vocês tenham gostado, então, de ver um pouquinho como é que tá indo esse meu planejamento. Você também faz um planejamento parecido? Não? Como é que tá indo a sua pesquisa? Deixa aqui nos comentários, você sabe que eu adoro saber. E a gente se encontra, então, no próximo vídeo. Até!